a situação da presidência do Corinthians está longe de estar tranquila, como o Juca Kfouri sabe mais do que eu, né? Mas o que eu pude ver nessa minha vinda aqui a São Paulo e que eu pude apurar é que esse processo que está para ser votado agora do Augusto Melo, né, na quinta-feira, estive conversando com alguns conselheiros, gente, pode-se dizer aí, neutra, né? Não é da corrente do Augusto, certamente, mas uma observação que me fizeram é o seguinte, é que essa votação de quinta-feira, que é relacionada àquele caso do Vai de Bet, vamos lembrar, porque hoje surgiu um novo caso, né? Que é o caso relatado pela nossa repórter Lívia Camilo, relacionado ao Core, e o Core apresentou problemas nas contas do Corinthians e as contas que, também conferindo com a apuração com ela, são relacionadas a contratos de limpeza, segurança e também com o uso de cartão corporativo pela diretoria do Corinthians, que demorou muito para entregar esses documentos financeiros aos conselheiros, o que mostra que não estavam querendo ter essa transparência toda. Mas esse caso é um caso que vai ser julgado mais na frente. O caso de quinta-feira é o caso relacionado ao Vai de Bet. E o que eu vejo de temor aí dos conselheiros? É porque você ainda não tem uma conclusão desse caso. Então, para o bem ou para o mal, ele pode acabar sendo julgado de uma forma sem ter todos os elementos necessários, né? E isso é o que eu ouço dos conselheiros. Por quê? De repente você vai condenar o Augusto, e pelo que eu ouvi ali, esses conselheiros com que eu conversei entendem que é a maior tendência de que ele perca o cargo, agora na quinta-feira, mas que aí vai ter a votação de sócios, que seria provavelmente 60 dias, e aí, só que essa votação, um dos conselheiros que é absolutamente neutro virou para mim e falou assim, olha, a gente não tem elementos ainda suficientes para julgar o Augusto, porque a conclusão desse caso, em relação a esse Vai de Bet, né, o caso de Vai de Bet, porque ainda não está concluído. Então, pode ser que ele seja inocentado e o caso morra antes de você ter todas as provas, pode ser que ele seja condenado sem estar todas as provas postas. Que o timing da votação, e o cara não era absolutamente contra, não era em absoluto contra a votação do impeachment, mas coloca que tem esse timing, e o outro conselheiro concordou também, que tem essa coisa de você ter um timing muito ruim para votar essa questão do Vai de Bet. Mas parece ser a tendência, esse Juca, você que tem muito mais bem informado sobre o Corinthians do que eu, pode me dizer que, e pelo menos esses dois apostam que, de fato, tem boa chance dele cair na quinta-feira, e aí ficaria até 60 dias, e os dois também apostam que, entre os sócios, o Augusto tem maioria e não cairia. Só que, passados 60 dias, a gente não sabe o que vai aparecer sobre a Vai de Bet nesses 60 dias. Então, é uma situação que, pelo menos por esse caso, e não estou dizendo que não tem coisa contra o Augusto, a própria falta de transparência dos documentos financeiros demonstra que tem um problema, e as irregularidades possivelmente encontradas nesses contratos também, mas talvez não fosse o momento ainda dessa votação por não ter a coisa conclusiva, né? Como sempre, né, Rodrigo? Processos de impeachment, lembre-se do que aconteceu com a Dilma Rousseff, são processos políticos, muito mais do que propriamente em busca de legalidades, né? A Dilma perdeu o apoio popular, inventaram lá a história das pedaladas, coisa que depois o próprio Fernando Henrique Cardoso reconheceu plenamente, dizendo que ela foi impeachmentada porque perdeu o apoio político, e não por crimes ela não cometeu, né? No caso do Augusto, o que pior é isso, quer dizer, ontem o CORE, o Conselho de Orientação e Fiscalização do Corinthians, se reúne, tem maioria de membros que apoiam Augusto Melo, e ficaram absolutamente sem condição de não pedir o impeachment. Por quê? Porque ele não entregou as contas do cartão corporativo, porque ele não entregou os balanços auditados, porque ele não entregou licitações para fornecedores que estão trabalhando no Corinthians. Enfim, um rol de irregularidades que, somada a todo o escândalo que houve no Vai de Bet, hoje temos mais um, o tal do Cassundé apagou o telefone celular dele antes de entregar para a polícia, apurou a repórter Lívia Camilo. Então, a polícia está dizendo, ele simplesmente está impedindo o trabalho de investigação da justiça, né, fazendo o trabalho de interrupção
da investigação. Vem o Augusto Melo hoje e diz que ontem, no CORE, participaram da reunião os 4 ex-presidentes do Corinthians que fazem parte do grupo do André Sanches, da chapa Renovação e Transparência. É mentira. Só o Mário Gobi dos 4 esteve presente. Usa o Sócrates como usou. Fala em segunda democracia corintiana depois de ter constrangido os jogadores do Corinthians a fazerem uma nota patética, né, nas redes sociais em apoio a ele. Ele tentou com esses mesmos jogadores que eles entrassem em campo com uma camiseta, não ao impeachment. Isso ele não conseguiu, mas conseguiu ali 10 ou 11 apoios, capitaneados por quem? Pelo Fagner, que é praticamente um ex-jogador em atividade, que teve o contrato renovado por 2 anos a peso de ouro. Quer dizer, ele compõe todo um quadro para ser empichitado, né? Sem que o caso Vaidebet tenha chegado já a uma conclusão. É isso que ele está fazendo com as próprias mãos, porque é um trapalhão danado, né? E que, na realidade, ao que tudo indica, e isto é uma coisa muito dita nas alamedas do Parque São Jorge, quem manda no Corinthians hoje, quem comanda o Corinthians, é o advogado Vicente Cassione, que tem amplo trânsito, inclusive em meios progressistas, ligado ao PT e tudo mais, né? É um cara muito mais competente, muito mais bem formado, com muito mais capacidade de sedução, de fugir de perguntas digamos, cômodas, confortáveis, né? E o Augusto Melo mete o pé pelas mãos o tempo todo. Então corre esse risco, embora mas posso estar com o meu termômetro inteiramente errado, ainda ache que a tendência é para que ele não que ele não perca na quinta-feira. Mas, enfim, entre os sócios não tenho muita dúvida, que realmente hoje ele não seria empichitado. Agora, daqui a 2 meses, sabe lá, né? Agora, o que o corintiano, o conselheiro ou o torcedor não pode é confundir uma coisa com a outra. O desempenho do time não tem nada a ver com o processo de irregularidades que está sendo analisado. Mas influencia, né, Ju? O campo sempre influencia a política, né? No futebol é assim. Isso, mas eu te diria o seguinte, foi exatamente no quente do processo do impeachment dele que o Corinthians reagiu e desandou a ganhar de todo mundo. Quando estava frio, perdia. Agora que esquentou, está ganhando. José Trajano, Palmeiras, Botafogo ou empate, boa noite.